Ascensão através de habilidades. Episódio 229. A escuridão que cria um mundo negro. Ramos amaldiçoados se estendiam pelo mundo a partir de Taizan como centro. Hazaki estremeceu com o poder alienígena. Este não era um poder que os seres deste mundo pudessem possuir. Hazaki percebeu que era um poder não permitido, assim como o seu. Mas, ao mesmo tempo, Hazaki percebeu que esses galhos possuíam uma qualidade de poder muito inferior em comparação com as sombras que ele controla. Confiante em seu julgamento, Hazaki exerceu seu próprio poder. A sombra engoliu tudo e correu em direção aos galhos. Crepitante. Os galhos e sombras colidiram. E a sombra se despedaçou. O que? Hazaki ficou surpreso. Taizan continuou espalhando os galhos como se fosse natural. A qualidade do poder que você exerce pode ser alta, mas a diferença na pessoa que o exerce é maior. A diferença entre a qualidade dele e a de Hazaki. Essa diferença estava produzindo tal resultado. Os galhos se estendiam lenta mas seguramente. As sombras que ocupavam o espaço se romperam, criando um caminho em direção a Hazaki. Taizan agarrou sua espada. Choque. Hazaki rugiu como uma fera e correu em direção a Taizan, que o atacava. Suoshi. As sombras aumentaram. Estava tentando engolir Taizan como um redemoinho. Não importa quão tolo o usuário seja, é um poder divino. Não poderia ser considerado levianamente. Assim, Taizan não o levou a sério e pretendia destruí-lo completamente. A espada se moveu. As sombras se quebraram e desapareceram. Esquivando-se e esmagando a escuridão rodopiante, ele torceu o corpo e girou os pés. Ele chegou na frente de Hazaki em um instante. Hazaki, assustado, envolveu-se nas sombras. Taizan levantou a mão. Rachadura. Ele criou um espaço à força dividindo as sombras. O corpo de Hazaki foi exposto. Rachadura. A espada de Taizan mergulhou. Você causa 253 de dano. Iki. Hazaki reuniu suas forças. A sombra percorreu o chão. Taizan pisou na terra. Ele afastou as sombras que se aproximavam. Ele balançou sua espada. Ele cortou e destruiu completamente todas as sombras. E então ele empurrou seu ombro. Hazaki foi atirado para longe com um gemido cheio de dor. Choque. Você ativou a aceleração. Taizan imediatamente se aproximou. Ele esmagou as sombras que balançavam freneticamente. Hazaki gritou em resistência, mas não tem sentido. Ele foi facilmente subjugado e jogado no chão. O medo congelou no rosto de Hazaki. O que quer que ele tenha feito, quaisquer que sejam os meios que usou, tudo estava sendo destruído. Sua confiança de que ele era forte, de que ninguém poderia vencê-lo, foi abalada. Assustado, ele exerceu seu poder. Claro, um poder cheio apenas de emoção não poderia ameaçar Taizan. Rachadura. Ele facilmente avançou e enfiou a espada no pescoço de Hazaki. A sombra tentou cobrir essa parte, mas continuou caindo como se tentasse recolocar à força uma parte que já havia caído. Morte. Esse medo se apoderou de Hazaki. O ego que o apoiava começou a vacilar. O que quer que tenha mantido o delicado equilíbrio ruiu sob o peso do medo. Não. Hazaki gritou de medo, mas já era tarde demais. A sombra engoliu tudo dele. Ao mesmo tempo, os instintos de Taizan o alertaram. Isso era perigoso. Ele precisava criar distância imediatamente. A sombra explodiu. Era muito mais denso e profundo do que antes. A sombra derramada quebrou os galhos amaldiçoados e se espalhou em todas as direções. Taizan bateu o pé. Ele bloqueou e atacou as sombras que se espalhavam como manchas pelo mundo. Mas não foi fácil. Argue. Taizan balançou a cabeça para se livrar de uma interferência mental momentânea que abalou sua mente. Você ativou um piscar aleatório. Taizan criou distância e observou Hazaki. Isso é. A escuridão fluía de todos os buracos do corpo de Hazaki. Perigoso. A figura em forma de Hazaki levantou a cabeça. Ele olhou para Taizan. E-mail protegido, cerquilha, e-mail protegido, $%. E-mail protegido, @cerquilha, cerquilha. E-mail protegido, $. Sucesso no julgamento. Foram feitas tentativas de emitir julgamentos desconhecidos. Embora ele conseguisse se livrar deles, um desconforto que percorria toda a sua cabeça persistia. Risadinha. Ele riu. Uma risada que parecia zombeteira ou talvez alegre, cuja verdadeira natureza era desconhecida. Eca. O corpo do fantasma tremia desconfortavelmente. Mesmo em seu estado reduzido como mero espírito, era perturbado pelo olhar. É isso que você estava buscando? Taizan apertou ainda mais a espada. Ele sentiu uma presença massiva nas profundezas de Hazaki. No entanto, foi apenas um remanescente deixado por um contrato, supostamente incapaz de influenciar este local. É assim que deveria ter sido. Colapso mental, perda de si mesmo. À medida que o equilíbrio do contrato entra em colapso, o canal de poder conectado foi expandido à força. O fantasma falou em agonia. Agora, Hazaki servia apenas como um canal em sua própria forma. E além desse conduto, uma presença massiva observava diretamente o local. O olhar de um ser divino era palpável. Barcaza, fique fora disso.
Eka, sinto muito, mestre. Barcaza rapidamente criou distância. Sua mente não conseguia suportar a escuridão envolvente. Risadinha. Com risadas, o poder fluiu da passagem. Sombras ásperas engolfaram tudo enquanto avançavam. Taizan pisou no chão. Rachadura. Ele cortou a escuridão rodopiante com sua espada. Então, como uma cobra, a escuridão envolveu a espada de Taizan. Eka. Rachadura. Taizan torceu sua espada com força, sacudindo a escuridão à força. As sombras que tomaram conta do ambiente deixaram sua cabeça enjoada. Apenas observar isso estava afetando a mente de Taizan. É perigoso. Esse é um poder exercido diretamente por um ser divino. Mesmo diluído na passagem, é exercido pelo dono do poder. O fantasma engoliu em seco. Você tem que correr. Essa passagem não durará muito. Mesmo agora, todo o corpo de Hazaki tremeluzia como se fosse extinguir-se a qualquer momento. Ele pode fechar em alguns minutos, como resultado da colocação e inserção forçada de energia. Se ele corresse, ele poderia sobreviver. Choque. Mas Taizan colocou força nos pés. Não. Por quê? Por quê? Se eu fugir, o que acontecerá com este mundo? O fantasma hesitou. O rei espiritual e o deus espiritual ainda estavam lutando no céu. Não houve nenhum esforço extra para bloquear a escuridão diante deles. Se ele corresse agora, o ser divino espalharia seu poder por este mundo. E quando a passagem fosse fechada, metade do mundo seria destruído. Minha missão era proteger o rei dos espíritos. Se o mundo desmoronasse, nem mesmo o rei dos espíritos estaria seguro. Essa deve ser a estratégia do ser divino. Então, ele luta. Essa foi a decisão de Taizan. Você tem chance de ganhar? De alguma forma. Os olhos de Taizan se acalmaram. Eu confio na sua escolha. O fantasma disse isso e fechou a boca. Taizan ergueu sua espada, e naquele momento, outra entidade massiva desceu do céu. Você chegou até aqui. Está tudo bem para você vir aqui? Graças a esse cara prestando atenção aqui, tive alguma margem de manobra. Beatrice olhou para Hazaki, que emitia sombras. Ele deve ter realmente querido matar você. Com esse tipo de interferência, ele não poderá se intrometer aqui por um tempo. Beatriz riu. Então terei que destruí-lo. Keng. A luz desceu sobre Taizan. Vou te dar uma parte do meu poder. Não tenho tempo para dar toda a minha força, mas aquele cara também não. Deve ser o suficiente para resistir aos seus ataques. Obrigado. Então vá e vença, mortal. Beatriz escondeu sua forma novamente. Taizan começou a avaliar a situação com frieza. A passagem, como dissera o fantasma, parecia instável, como se pudesse extinguir-se a qualquer momento. Isso significava que se um único ataque fosse bem sucedido, ele poderia fechá-lo imediatamente. Taizan avançou em direção à escuridão. A sombra subiu como um maremoto. Rachadura. A espada colidiu. A pressão intensa e a textura áspera foram sentidas através do cabo. Taizan exerceu vigorosamente sua força. A escuridão foi repelida. O poder que vinha da passagem parecia infinitamente diluído. Além disso, porque o Deus Espírito lhe concedeu proteção diretamente, foi possível recuar com força. Então, tornou-se possível. Você ativou a brasa da calamidade. Uau! Chamas selvagens subiram, avançando em direção à escuridão. Chamas capazes de destruir o mundo mal chamuscaram as pontas das sombras. Mas isso foi o suficiente. Rachadura. Taizan balançou sua espada, criando uma abertura precária. De repente, nada além de escuridão cercou Taizan. Ele avançou através do abismo profundo. Rachadura. Ele bloqueou a escuridão descendente. A ponta de sua espada lentamente foi coberta pelas sombras. Ele balançou os pés. As sombras, aproximando-se como cobras, foram ligeiramente afastadas. O poder de Beatrice que o cercava condensou-se de acordo com a vontade de Taizan. A luz acumulada explodiu as sombras, criando um caminho. Etapa. Taizan avançou. O fantasma se foi. Mesmo um espírito não poderia resistir a essas sombras. Apenas sua alma permaneceu. Ele avançou sozinho. As sombras começaram a invadir seu campo de visão. A proteção de Beatrice em torno de Taizan também começou lentamente a perder sua luz. Rachadura. Taizan atraiu ainda mais luz. Incorporando seu próprio nível, ele atacou com sua espada. A sombra se abriu, mal criando um caminho largo o suficiente para uma pessoa passar. Taizan entrou. Sua energia espiritual foi consumida. O poder de Beatrice também desapareceu gradualmente. Mas ele não parou de andar. Ele avançou e avançou. Usando uma habilidade próxima da arte, ele se livrou da escuridão. Etapa. E além da escuridão, a figura de Hazaki apareceu. Taizan balançou sua espada ferozmente. Rachadura. A sombra se despedaçou, revelando a figura de Hazaki. Agora era o fim, mas os passos de Taizan pararam. Na frente de Hazaki havia uma escuridão densa e profunda. Taizan percebeu. As sombras que preenchiam a área da passagem eram apenas um engano. O que o ser divino realmente almejava era ele mesmo. A escuridão explodiu. Uma força profunda e poderosa engolfou Taizan. O fantasma,
esperando ansiosamente do lado de fora, ficou agitado. Ele e Taizan estavam conectados através de uma missão. Naturalmente, se Taizan morresse ou algo parecido, ele retornaria ao labirinto. Esse link agora estava tremendo. Certamente não. A voz ansiosa do fantasma ecoou. O que Taizan viu na escuridão foi um abismo sem fim. Ele avaliou a situação com frieza. Ao chegar na frente da passagem, a escuridão o envolveu. O ser divino estava reunindo poder para matá-lo sozinho. Não foi um ataque físico. Interferência mental. A escuridão invadiu sua mente diretamente. Taizan ergueu o olhar. Uma entidade enorme surgiu além do abismo. A entidade sem forma fixou seu olhar em Taizan. Rachadura. Só isso foi o suficiente para tentar esmagar todo o seu corpo. Uma sensação como se seus membros estivessem derretendo envolveu Taizan. Um constante alarme interior incitava-o a submeter-se, a prostrar-se diante desta entidade imparável e a implorar por misericórdia. A pressão procurou engolir seu senso de identidade. Cale-se. Taizan balançou a cabeça. A interferência desapareceu. Ele deu um passo mais perto da entidade massiva. Quanto mais perto ele chegava, mais intensa se tornava a pressão. Ele não conseguia mais sentir seus membros ou pensar com clareza. Mas ele avançou novamente. Eu sou eu. Sua mente era sua, seu corpo pertencia a ele. Ele existia neste mundo como ele mesmo. Mesmo se confrontados com um deus ou um ser divino, eles não poderiam interferir no seu senso de identidade. Se ele fosse consumido por tal escuridão, ele teria desmaiado desde o início. Um sentimento quase absoluto de identidade repeliu a erosão. Taizan moveu-se novamente na escuridão. Crepitante. Rachaduras apareceram nas sombras que o envolveram. Taizan ergueu sua espada. Falhando. A escuridão se despedaçou. Quando o mundo se tornou visível novamente, ele ficou diante de Hazaki. Este foi o fim. Taizan imbuiu sua espada com toda a sua energia espiritual. Rachadura. A espada de Taizan perfurou a passagem. A passagem gritou e começou a desabar. As sombras que se estendiam em direção ao mundo começaram a ser sugadas de volta. A entidade além da passagem que desaparecia lançou um olhar peculiar para ele. Colidir. A passagem quebrou. Os fragmentos resultantes se espalharam e os fragmentos dispersos começaram a se estabelecer no corpo de Taizan. Sua ascensão da alma foi ativada. A proficiência da habilidade especial de ativação contínua, Twisted Spirit Tuning, aumentou em 7%. A proficiência de aumentou em 5%. A proficiência de Clear Mind aumentou em 32%. Sua ascensão da alma foi ativada. Você ganhou transcendência, preta. Uma sensação estranha percorreu todo o corpo de Taizan. Era um poder que parecia familiar e estranho. Conforme a escuridão desapareceu, o fantasma correu ansiosamente. Acalmar. Taizan balançou a cabeça. Você, o que exatamente? O fantasma não conseguiu conter sua emoção e gaguejou. A conexão momentaneamente abalada era estranha. Parecia que a própria existência de Taizan havia sido contaminada e distorcida. De qualquer forma, acabou. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Taizan olhou para o céu. O poder e as ondas roxas ondulantes estavam gradualmente diminuindo. Está ali também. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.